Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. The children of Israel down in Egypt, they knew God had promised them deliverance, so they went to praying for the promise. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação, então começaram a orar pela promessa. You say, Brother Branham, if I know divine healing that God had promised it, Você diz, irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso... all right. Let's take it just a moment. James 5:14. Pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. If there ain't a healing campaign in the city somewhere, he says, if there's any among you sick, let him call the elders of the church. Se não houver campanha de cura na cidade em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chamem os anciãos da igreja, Anoint oil and pray over the prayer of faith shall save the sick. façam unção com óleo e orem por ele. A oração da fé salvará o enfermo. That's God's word. God's provided way. That's right. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus, isso mesmo. Notice, when Israel began to cry, God began to hear and provided a way of escape. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Sent Moses to them. Mandou Moisés para eles. How strange it was. After crying for deliverance, Quão estranho foi depois de chorar pedindo libertação. and when deliverance was brought to them, they failed to recognize it and refused it and had to suffer 40 years more. E quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isn't that typical of the day? Isso não é típico de hoje? God will bring you something and you get scared of it. Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. God sent the Holy Spirit to you people who didn't like all this formal church, ritualistic religions. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. God sent you the Holy Spirit. Great groups of them are scared of it. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. The disciples were about to sink one night in a little boat and bounced around out on the sea and they were crying for help. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. And when they seen the only man that could stop the waves coming, E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, they were scared of him and thought he was a ghost. eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. The only hope they had, they were scared of it. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. There's men and women sitting here tonight with cancer, heart trouble, dangerous diseases, no doubt. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. And the only hope that you have after your doctor's done all he can do, E a única esperança que vocês têm depois de seu médico fazer tudo o que pôde, you're just as scared to reach out and trust him. você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Don't be scared. Não tenha medo.
Take His word. Tome a palavra dele. Stand right out there. It's God's provided way for you. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. God sent you here tonight for that purpose. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. He never sent you here tonight for me to pray for you. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. He sent you here tonight to accept His provided way. Jesus Christ, the atoning sacrifice for sin and sickness. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido. Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Hope you get it. Eu espero que você compreenda isto. Notice, they cried for deliverance. Observe, eles clamaram por libertação. God sent them deliverance. Deus lhes enviou libertação. They had to wait 40 years again to receive it. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. In the wilderness, God promised to supply everything they had need of. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitassem. They got out of bread. Eles ficaram sem pão. And the same Jehovah Jireh, God will provide the sacrifice to Abraham. E o mesmo Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício para Abraão. 400 years later was still Jehovah Jireh to provide everything that his children had need of. 400 anos depois continuava sendo Jeová Jireh para prover tudo que seus filhos necessitassem. Here it is. I want it to go way deep on the left side under the fifth rib. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo, sob a quinta costela. Listen, He's still Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Ouçam, Ele ainda é Jeová Jireh, o sacrifício provido pelo Senhor. Accept it. Aceite-o. Don't just try to reason it out. Não tente arrazoar. Don't try to reason. You can't reason. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. God's ways are past finding out. Os caminhos de Deus são indecifráveis. You don't reason God. You don't know Him by knowledge. Não se arrazoa com Deus. Não se o conhece através de sabedoria. You don't know Him by education. Não se o conhece através de cultura. You know Him by one thing only. Faith. Você o conhece através de uma única coisa: fé. You can't reason. Não se pode arrazoar. It's unreasonable to believe that you can reason it out. É irracional crer que você poderia arrazoar. You can't. You just have to accept it. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Notice again in this great tremendous time. Observe novamente esse grande, tremendo tempo. They run out of bread. What are they going to do? Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? If God told them they was going to the promised land, it's up to God to take care of them till they get there. Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. And the very Jehovah Jireh was right with them. E o próprio Jeová Jireh estava exatamente com eles. And then when they run out of bread, Jehovah Jireh provided a way of bread. E então, quando ficaram sem pão, Jeová Jireh proveu um tipo de pão. All the way through the wilderness, manna rained out of heaven. Por todo o caminho, pelo deserto, o maná caiu do céu. They run out of water. Eles ficaram sem água. What's the use of worrying? Para que preocuparem-se? Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice, was right with them.
Jeová Jireh, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles. And he smote the rock, E ele feriu a rocha, and they spake to it from then on, and waters come abundantly. e eles falaram com ela. Dali em diante as águas saíram com abundância. Water all their cattle, thousands of gallons per second, pouring out of a rock in a dry desert. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Unreasonable, isn't it? Irracional, não é? But God provided. Mas Deus proveu. You don't reason how He does do it. He just does it because He said He would. Não se questiona como ele faz. Ele apenas faz porque ele disse que faria. How could a patient laying dying with cancer, the best of doctors says that there's no hope at all? How could they get well? Como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança, como poderia ficar bom? It's unreasonable, but He's Jehovah Jireh. É irracional, mas ele é Jeová Jireh, The Lord's provided sacrifice. o sacrifício provido pelo Senhor. How beautiful. Que lindo! One day they got sickness in the camp. Um dia eles ficaram doentes no acampamento. They had probably no medicine treatment. Eles não tinham provavelmente nenhum médico e tratamentos. What was Moses out there with all that group of people? About 2 million of them, old and young and sick and all. O que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens, enfermos e todos. When they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. Quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. But now notice, when they were out there and they sinned and snakes began to bite them, there was nothing they could do. Mas agora, observe, quando eles estavam lá e pecaram, e serpentes começaram a picar-lhes, não havia nada que pudessem fazer. And God, and Moses speaking to him, provided an atonement. E Deus, enquanto Moisés, falava com ele, uma expiação foi provida. Told Moses, go get a piece of brass. Disse a Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, Make a serpent out of it and put it on a pole, and it'll come to pass, whosoever shall look upon this serpent will be made well. faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Beautiful type again. Um lindo tipo novamente. The brass, the serpent itself spake of sin already judged. O bronze, a serpente, ela mesma falava do pecado já julgado. Eden, when God pronounced the judgment upon the serpent, it was already judged. Éden, quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. The brass speaks of divine judgment on the brazen altar where the beast bodies were burnt. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados. After the blood was taken, Depois do sangue ser tirado, every 9 o'clock at morning, 12 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, gallons of blood was thrown on this altar over the bodies of the dead beasts. Black smoke rose up. toda 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados nesse altar, sobre os corpos das bestas mortas, uma fumaça preta subia. Every Jew in Palestine fell to his feet, his hands towards heaven. Cada judeu na Palestina caía aos seus pés e suas mãos em direção ao céu. And as that smoke ascended up, his prayers went with it. E enquanto aquela fumaça acendia, suas orações iam com ela. All right, Correto? divine judgment.
The bodies burnt on a brass altar. Julgamento divino, os corpos queimando no altar de bronze. Just like in Israel, when Ahab had caused Israel to sin, and Elijah went out to look at the skies. Exatamente como em Israel, quando Acabe fez com que Israel pecasse. E Elias saiu para olhar para os céus. 3 years and 6 months, no rain. 3 anos e 6 meses sem chuva. He said it looks like brass. Divine judgment. Ele disse, está semelhante ao bronze, julgamento divino. In Revelations, when they seen Jesus in Revelations 1, Em Apocalipse, quando viram Jesus em Apocalipse capítulo 1, his feet looked like brass. Divine judgment. seus pés eram semelhantes ao bronze, julgamento divino. The serpent spake of divine judgment to appease God. A serpente falava do julgamento divino e para apaziguar Deus. His judgments are divine. Seus julgamentos são divinos. And then the pole represented the cross. E então a haste representava a cruz. And the serpent represented Jesus, the lovely Lord Jesus. E a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus. He came down and was made sin. Ele desceu e foi feito pecado. God himself revealed himself in a body made like unto sinful flesh to take away sickness and sin from the world. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar enfermidade e pecado do mundo. How beautiful. Que lindo! And there he made a way. Ali ele fez um caminho. Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Now what was the brass serpent lifted up for? Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? For a compound reason. Por uma razão composta. They had sinned and were sick. Eles haviam pecado e estavam enfermos. Now, then Jesus was lifted up, wounded for our transgressions. Agora, então, Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões. With his stripes we are healed. Compound reason. Pelas suas pisaduras fomos sarados, razão composta. And it's still just as real tonight for Christ to heal the sick as it is to save the sinners. E ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. More of a miracle for him to save a sinner. É mais milagre ele salvar um pecador? He has to change his ways. Ele tem que mudar seus caminhos. And surely after he's already changed, he will know how to believe God for his healing. E certamente que depois dele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. See what I mean? Vem o que quero dizer? Another beautiful type. Quickly, I've happened to think Outro lindo tipo, rapidamente aconteceu de eu lembrar. in the book of Ruth. No livro de Ruth. Many of you run over the top of that book. Muitos de vocês passam por cima desse livro. Not thinking what it is. Não pensam, sem pensar o que é. That's one of the most greatest stories in there of a type of Christ in all the Old Testament. Esta é uma das maiores histórias ali de um tipo de Cristo de todo o Antigo Testamento. In the first chapter of the book of Ruth, Naomi. No primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi, The word Naomi means pleasant. a palavra Noemi significa agradável. She, her husband, and her 2 sons left Palestine, type of the church. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. And they left Palestine, went over in the land of Moab.
E eles saíram da Palestina, foram para a terra de Moabe. And there they homesteaded out of the homeland. E ali eles se alojaram fora de sua terra natal. That's a symbol of backsliding, like Israel did. Isso é o símbolo de apostasia, como fez Israel. Any Jew that left Palestine was out of the will of the Lord. Qualquer judeu que saía da Palestina estava fora da vontade do Senhor. God gave Palestine to the Jews and said, remain there. Deus deu a Palestina para os judeus e disse, permaneçam aí. And Ruth went out, or not Ruth, but Naomi. E Ruth saiu, não Ruth, mas Noemi. And her two sons got married, E seus 2 filhos se casaram. and all the men died, her husband and the 2 sons. E todos os homens morreram, seu esposo e os 2 filhos. She started back to her home. Ela saiu a voltar para sua casa. Her daughter-in-laws went part of the way with her. Suas noras foram até parte do caminho com ela. One of them lifted up her eyes and looked back into her homeland. She went back. Uma delas levantou seus olhos e olhou para trás para sua terra natal. Ela voltou. But Ruth, the Moabite, she wouldn't go. Porém, Ruth, a moabita, ela não foi. She loved her mother-in-law. Ela amava sua sogra. She said, go back to your own people. Ela disse, volte para seu próprio povo. I'm old, and if I'd had more children, my... Estou velha. E se eu tivesse mais filhos, ora? You know the laws, that how it had to be in them days, you Bible scholars? Vocês conhecem as leis, como tinha que ser naqueles dias? Vocês estudiosos da Bíblia? Said if I would have a child, it would be... Disse, se eu tivesse um filho, seria... You'd be too old for it when it growed up. Você estaria velha demais para ele quando crescesse. So go back and can remarry. Então volte, pode se casar novamente. Oh, I love this. Oh, gosto demais disto. Naomi now, the type of the Jewish church, Ruth, the type of the Gentile church. Noemi, agora, o tipo da igreja judaica. Ruth, o tipo da igreja gentia. Notice, and now here she comes back. See, E agora, eis que ela volta. Veja. Ruth, being a Gentile, heathen worshiper, she looked back and she said, I'll go with you. Ruth, sendo gentia, adoradora pagã, ela olhou para trás e disse, irei contigo. Where you live, I'll live. Onde viveres, eu viverei. Where you die, I'll die. Onde morreres, eu morrerei. Where you're buried, I'll be buried. Onde fores sepultado, eu serei sepultada. Let your God be my God. Que seu Deus seja meu Deus. That's the Gentile church accepting salvation through Jesus Christ our Lord. Esta é a igreja gentia aceitando a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Notice what a beautiful picture. Observe que linda figura. And now, wish we had time. E agora eu queria que tivéssemos tempo. The 2nd chapter in Ruth reveals her time to return. When she come back just in harvest time, barley season. No 2º capítulo, em Ruth, revela o seu tempo para retornar quando ela volta exatamente no tempo da colheita, na estação da cevada. And when she seen, looked over the homeland, she wept. E quando ela viu, olhou para a terra natal, ela chorou. I just longing to get into Palestine. Eu anseio chegar na Palestina. See, they was weeping as they seen the homeland. Veja, elas estavam chorando quando viram a terra natal. Those Jews by the thousands pouring into Palestine. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. That's the calendar of the day, brother. Este é o calendário do dia, irmão. I tell you, we're living at the end of the road.
Vou lhe contar, estamos vivendo no fim do caminho. I wouldn't be a bit surprised that there's many people sitting here in old age. You'll see the time when there won't be one stone left upon another in Louisville, Kentucky. Eu não ficaria um pouquinho surpreso de que há muitas pessoas sentadas aqui com idade avançada que verão o tempo quando não haverá uma pedra sobre a outra em Louisville, Kentucky. That may be in another year. Pode ser mais um ano. I don't know. Don't say I said a year. I Eu não sei. Não diga que eu disse um ano. don't know. No one does. Eu não sei, ninguém sabe. But we're at the end of the road. Mas estamos no fim do caminho. I know that. E eu sei disso. Those hydrogen bombs and things are ready to explode anytime. Aquelas bombas de hidrogênio e coisas estão prontas para explodirem a qualquer hora. The Jews are going back to Jerusalem, Os judeus estão voltando para Jerusalém. and the six-point star of David, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem the first time for 2,000 years. Sign time. E a estrela Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo, hasteada sobre Jerusalém, a primeira vez em 2000 anos. Sinal do tempo. And notice, just as Naomi, who lost everything she had and was returning back just in barley season, E observe, exatamente como Noemi, que havia perdido tudo que ela possuía, estava regressando exatamente na estação da cevada. and Palestine today is becoming to blossom like a rose. E a Palestina hoje está desbrochando como uma rosa. Some of the greatest things is found riches of all the lands of the world. Algumas das maiores coisas são encontradas, riquezas de todas as terras do mundo, Chemicals found in the Dead Sea that's priceless to mention. produtos químicos encontrados no mar morto que são inestimáveis para se mencionar. Palestine, greatest citron country, lemons that'll weigh 5 pounds apiece nearly raised there. A Palestina, o maior país cítrico, limão que pesa 5 libras, 2,25 kg. Cada quase plantado ali. Think of it. All fulfilling God's divine word. Pensem nisto, tudo cumprindo a palavra divina de Deus. Going home, the Jews returning in barley season. Indo para casa, os judeus retornando no tempo da cevada. She raised up her hands and wept. Ela levantou suas mãos e chorou. And they said, "Here comes Naomi." E disse, aqui vem Noemi. She said, "Don't call me Naomi, for God has dealt with me bitterly," not knowing what she was bringing with her. Ela disse, não me chame de Noemi, pois Deus tratou amargamente comigo, não sabendo o que ela estava trazendo consigo. Little does the Jew know that his rejecting of Jesus only give the Gentile a place to come in. Mal sabe o judeu que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentil um lugar para entrar. Oh, I just love it. Oh, gosto tanto disso. Notice, then when she lifted up her eyes and wept, Note então quando ela levantou seus olhos e chorou. and notice, then they had to get some, E note, então elas tinham que obter. all of her inheritance had been taken away from her. So they had to make a living. Toda a sua herança havia sido tirada dela, então tiveram que fazer algo para viver. Ruth, being a young, beautiful woman, went out into the fields of Boaz to glean. Ruth, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. That was what the peasants did, the poor. Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Want you to notice the type the church is. Quero que você note o tipo que a igreja é. It's a poor church. É uma igreja pobre. Ruth being a type of the Gentile bride now. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora, She went out behind the harvesters
to pick up a few straws that had some wheat on it, shuck it off like that in a sack for a living. Ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles, debulhava-os assim em um saco para viver. Gleaning barefooted in the fields of Boaz. Ceifando descalça nos campos de Boaz. And Boaz was the Lord of the harvest, representing Jesus Christ, the Son of God. E Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Notice the great Lord of the harvest. Note, o grande Senhor da colheita. And he came out to look upon his fields. E ele veio para ver os seus campos. He saw the gleaners out there. He saw the reapers. Ele viu ceifeiros ali. Ele viu segadores. And when he cast his eyes towards Ruth, he fell in love with her. Christ with his church. E quando ele lançou seus olhos em direção a Ruth, ele se apaixonou por ela. Cristo com sua igreja. He said, "Who is this damsel that gleans in the field?" Ele disse, quem é esta donzela que ceifa no campo? They said, "Ruth brought her back." Eles disseram, Ruth, trouxeram-na. The Jewish church, under the leading of the pillar of fire, under the leading of Jehovah, made a way of the Old Testament for the Holy Ghost Christian of the New. A igreja judaica, sob a liderança da coluna de fogo, sob a liderança de Jeová, proveu o caminho do Antigo Testamento para o cristão com o Espírito Santo do Novo. Brought her with him. Trouxe-a com eles. Oh, we had time to rest on this a little bit. Oh, se tivéssemos tempo para ponderarmos nisto um pouquinho. Notice, coming back. Note, voltando. Then he said, have her to come over and sit under the shade and eat some of the food with us. Então ele disse, diga-lhe para vir e sentar-se à sombra e comer um pouco do alimento conosco. Oh, if we had time to put some emphasis on that. Oh, se tivéssemos tempo para colocar ênfase nisso. Notice, then Boaz looks upon her, seeing she's a virtuous woman. Note, então Boaz olhou para ela, viu que era uma mulher virtuosa. That surely must have been holiness. Com certeza deve ter sido santidade. So he walked around and said to all of the reapers. Então ele andou por ali e disse para todos os ceifeiros. He said, now you, when this young lady is coming behind you, not letting her know it. Disse, agora vocês, quando esta jovem chegar atrás de vocês, sem que ela soubesse, Said, but now when she gets behind you, every once in a while, drop an extra handful so she can get it. disse, mas agora quando ela estiver atrás de vocês, de vez em quando deixem cair um punhado a mais para ela apanhar. Oh my. Oh, que coisa! Going around, having a little meeting over here in a cottage prayer meeting. Por aí tendo uma reuniãozinha aqui, uma reunião de oração num casebre, Laughed at, made fun of by the other reapers. ridicularizada, caçoada por outros, os outros ceifeiros, Picking up a straw here and there, shucking it out. apanhando um ramo aqui e ali, sacudindo-o, Getting a little blessing here and driving 50 miles for another. obtendo uma pequena bênção aqui, dirigindo 50 milhas para outra. But I'm so thankful for a great big handful once in a while. The little born-again church finds at an old-fashioned revival a handful. Mas estou tão agradecido por um bom punhado de vez em quando. A pequena igreja nascida de novo encontra, num reavivamento antiquado, um punhado. She'd pick this up, I guess, and say, bless the Lord. Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Shucked it out. Sacudiu. And at night time she had a sack full. E à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representing Christ, goes to the city quickly.
Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. He didn't want this girl to get away. Ele não queria que esta moça se afastasse. Said, who does she belong to? Disse, a quem ela pertence? Said, Naomi. Disseram, Noemi. And the Orthodox Jewish church gave birth to the Gentile church. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. That's right. Isso mesmo. Said, who is she? Disse, quem é ela? Said, she's Naomi. Disseram, ela é Noemi. So she goes, Então ela vai. he goes down. Então ele vai. He said, now, I have got to redeem all of her possessions. Ele disse, agora eu tenho que resgatar todas as posses dela. Now, the law of redemption in the Old Testament, that it must be a kinsman redeemer. Agora, a lei da redenção no Antigo Testamento devia ser um parente redentor. The law required not any person could redeem a lost estate, but it had to be somebody that was kinfolks. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. And then somebody that was able to redeem, worthy enough to redeem, financially able. Então, alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir com condições financeiras. How beautiful! Oh, my! Que lindo, oh que coisa! Christ, worthy, double worthy. Cristo digno, duas vezes digno. The King of Heaven, seeing the little Holy Spirit-filled church, dropping a little handful now and then. O Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Notice, the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. God was in spirit. Deus era espírito. God come down and was made flesh. Deus desceu e se fez carne. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Then in order to redeem man, he had to become man, kinfolks. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem parente. Could you imagine deity coming down made flesh? Pode você imaginar a deidade descendo feita carne? Love. Amor. What will a young man do for his young bride that he wants for a sweetheart? O que um jovem faria para a sua jovem noiva que ele deseja como esposa? He's blind. Ele está cego. He'll do anything. Yes, sir. Ele faria qualquer coisa. Sim, senhor. He wants her. Ele a quer. Nothing can stop him. He's going to have her. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. That's the way God did when He seen the church. Foi assim que Deus fez quando Ele viu a igreja. He loved her. Ele a amou. Nothing was going to stop. Nada pararia. He was ready to give His life. God moved down in a body of flesh. Ele estava pronto para dar a sua vida e Deus mudou para um corpo de carne. Worthy the King of Heaven. Made kinfolk. Digno, o Rei do céu, tornou-se parente. Then God, after He come into flesh in Jesus Christ, become a kinsman redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz.
Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take it, take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order there was no one could do it, so then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh, my. Oh, que coisa! He came to his own, and his own received him not. Ele veio para os céus e os céus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoe, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh my. Oh, que coisa! Get ready, here it is. Prepare-se, aqui está. Oh, I just feel something moving. Oh, eu sinto algo se movendo. Notice, Christ, before the elders of Israel, led outside the gates of the city and made a testimony. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. A public testimony, he's redeemed the church. From what? Her lost estate. Um testemunho público, ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. In the Garden of Eden we didn't have any sickness. No jardim do Éden não tínhamos enfermidade. The Garden of Eden we had no sin. The Garden of Eden we had no death. No jardim do Éden não tínhamos pecado. No jardim do Éden não tínhamos morte. And God so loved the world, He gave His only begotten Son. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Made a testimony outside the gate that He had provided a way of escape for all who wanted to come. Deu testemunho fora do portão que Ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. What a beautiful picture. Que linda figura! I hope you can see it. Espero que você possa ver isso. Now, the Lord be blessed. Agora, bendito seja o Senhor.
And as I see maybe my time is getting away, E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando. God making a provided way, and He made it in Jesus Christ. Deus provendo um caminho, e Ele o fez em Jesus Cristo. When Jesus went up Golgotha's hill, wounded, bleeding, the cross dragging out the bloody footprints as He climbed the hill, went up there, public testimony. Quando Jesus subiu a colina do Gólgota ferido, sangrando a cruz, prolongando as pegadas sangrentas, enquanto ele subia a colina, subiu ali testemunho público. He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Died, ascended on high. You believe it? Morreu, subiu ao alto. Você crê nisto? And sent back spiritual gifts to the church, making a provided way. E enviou de volta dons espirituais para a igreja, provendo um caminho. And this joy that we have in our hearts now is only the down payment, the earnest money on what it will be when we're fully redeemed. E esta alegria que temos em nossos corações agora é apenas o sinal, é o pagamento adiantado do que será quando formos totalmente remidos. And this divine healing we have now is the earnest on our redemption of our body. E esta cura divina que temos agora é o penhor da redenção do nosso corpo. We are redeemed. Somos remidos. God made a provided sacrifice. Deus proveu um sacrifício. I'll have to stop, friends, because people are getting up and going out. Tenho que parar, amigos, porque as pessoas estão se levantando e saindo. Said to my wife the other day, I have preached in about, I don't know how many different nations and every city throughout the United States. Eu disse para minha esposa outro dia, tenho pregado em cerca de, eu não sei, em quantas nações diferentes em cada cidade dos Estados Unidos. And Louisville, Kentucky is the only place that people ever got up and went out when I was preaching. E Louisville, Kentucky foi o único lugar que pessoas se levantaram e saíram enquanto eu pregava. That's right, home, see. Only place I ever seen. Isso mesmo, minha terra, veja, o único lugar que já vi. If anybody's noticed that, that's been in other meetings with me, raise up your hand over the building, sure. Se alguém já observou isto, que já esteve em outras reuniões comigo, levante a mão. Não é difícil. Claro. Around everywhere else. I never had it nowhere in my life but here at my own home place, Louisville, Kentucky. Por aí, em todos os outros lugares, e nunca aconteceu isso em parte alguma na minha vida, exceto aqui na minha própria terra, Louisville, Kentucky. People get right up and go out when you go to laying the gospel right to the viewing line. As pessoas se levantam e vão embora quando se apresenta o evangelho à risca. They'll do it. Fazem isso. And I've never had it nowhere else, anywhere in the world I've ever been. Even to Africa, all the other places, Sweden, Norway, where tens of thousands sat. E nunca me aconteceu isso em nenhuma outra parte, em nenhum lugar do mundo onde já fui. Mesmo na África, todos os outros lugares, Suécia, Noruega, onde se encontravam dezenas de milhares. In my humble opinion, I have never one time witnessed one person leaving, getting up and going out while preaching. Only right here. Na minha humilde opinião, eu nunca, uma só vez testemunhei uma só pessoa sair, se levantar e sair enquanto pregava. Somente aqui. You see, friends, this week I have battled hard to try to convince some of the people that Vejam, amigos, essa semana tive que batalhar bastante, tentando convencer algumas pessoas que Jesus Christ's words, no matter what it is, has to be right. as palavras de Jesus Cristo, não importa quais sejam elas, têm que estarem certas. He said, a prophet's not without honor except among his own people, his own county.
Ele disse: não há profeta sem honra senão entre seu povo na sua terra. And that's exactly right. E é exatamente correto. They just won't receive it. Simplesmente não recebem isso. I don't know why. Não sei por quê. Jesus said so, and that settles it. Assim disse Jesus. E isso encerra o assunto. I got people around this country that would almost be willing to die for me. Tem pessoas neste país que quase morreriam por mim. They love me. Eles me amam. But in the general whole, it's God's Word. Mas no geral é a palavra de Deus. And God must keep His Word in order to be God. E Deus tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. That's right. Isso mesmo. And anybody that's been in the meetings before outside of here, E qualquer um que já esteve nos encontros antes, fora daqui, we've had the fewest signs and miracles that's been done in any meeting I've ever seen of this time, of this long. tivemos o mínimo de sinais e milagres que já foram feitos em qualquer reunião que já vi que durou este tanto de tempo. Usually there's blind, deaf, dumb, cripples and everything, wheelchairs piled in the corner, and people going places in cots and stretchers. Geralmente existem cegos, surdos, mudos, aleijados e tudo mais, cadeiras de rodas empilhadas em um canto e o povo indo nos lugares e camas e de armário e macas. And as only as far as I know, there's been two people sitting here. E há somente, que eu saiba, há duas pessoas sentadas aqui. I've seen one of them before, this boy here, sitting here. Eu vi uma delas antes, este menino aqui sentado ali, See the Holy Spirit standing over the other night, come very near. vi o Espírito Santo pairar sobre ele e outra noite chegou bem perto. I could pronounce his healing just as a force I got through preaching. Eu poderia ter declarado a sua cura, e logo que antes de eu terminar de pregar, But I seen it drop back away from him again. porém eu vi isto se afastando dele, começou, Something crossed his place there and kept it from him. algo atravessou seu lugar ali e o afastou dele. As the only person that I've seen even afflicted in any way outside of a couple of deaf people or something come to the platform they told me about. Foi a única pessoa que vi até mesmo aflita de algum modo, fora de uns dois surdos, ou algo subiu à plataforma, eles me falaram a respeito. I don't know. Eu não sei. But there you are. It's home. Aí está, é a sua terra, It's around your people. é perto do seu povo. Now to my good friend Mr. McSpadden, Mr. McDowell, and those who are sitting in the building tonight, Agora, ao meu bom amigo, senhor McSpadden, o senhor McDowell, e aos que estão sentados no edifício esta noite, who I've tried to tell this to, and you people at Jeffersonville out of the tabernacle, do you see what I speak of? aos quais tentei dizer isto. E você, gente de Jeffersonville, do tabernáculo, estão vendo o que estou falando? You can't change the Word of God. Não se pode mudar a palavra de Deus. It'll be forever that way, because Jesus said so. Ela será para sempre desta maneira, porque assim disse Jesus. Now, and to the people that were begging me to come back to the tabernacle, do you see why? Agora, e para as pessoas que estavam me implorando para voltar para o tabernáculo, você vê por quê? There's probably been 50 people saved this week around here in a revival, maybe not that many, maybe not 10 for all I know. Onde provavelmente 50 pessoas foram salvas essa semana por aqui, em reavivamento. Talvez não foi esta quantidade, talvez nem 10, pelo que sei. Where ordinary in 8 days it would build into the hundreds and hundreds and hundreds somewhere else. Onde geralmente em 8 dias isto se elevaria a centenas e centenas e centenas em outra parte. See the difference? Estão vendo? Estão vendo a diferença? It's home. It's among your people. É sua terra, é no meio do seu povo. Not because that they don't love me, but because Jesus said so. Não porque elas não me amam, mas porque Jesus assim disse. And when he went to his own people, the only thing he could do was to lay hands on a few sick folks and heal them.
Se quando ele foi para o seu próprio povo, a única coisa que ele pôde fazer foi impor as mãos sobre algumas pessoas enfermas e curá-las. No mighty works he could do. Ele não pôde fazer obras poderosas. Is that right? Não é isso mesmo? That's quoting Scripture. Isso é citação da Escritura. And that's the way it has to be. E é assim que tem que ser. That's right. It isn't me after all. Isso mesmo. Não sou eu, além do mais. It's him. It's just him. É ele, é apenas ele. If I was a healer, Se eu fosse um curador, I got a brother laying in a hospital tonight that God showed me a year ago. eu tenho um irmão deitado no hospital esta noite que Deus me mostrou há um ano atrás. And I guess there's 200 witnesses right here, the boy fine and healthy. E eu creio que há 200 testemunhas bem aqui do jovem bom e com saúde. But God sent a vision and said he's going. Porém, Deus enviou uma visão e disse, ele vai partir. And no matter what comes to pass, he's going. E não importa o que aconteça, ele vai partir. Doctor said not long ago, we can save him. O médico disse, não faz muito tempo atrás, nós podemos salvá-lo. But they didn't, and they won't. Mas não conseguiram e não conseguirão. I seen the Holy Spirit come show the vision and mark his grave and said he's the next one. Eu vi o Espírito Santo chegar, mostrou a visão e marcou a sua sepultura e disse, ele é o próximo. That's the way it'll be. E será dessa maneira. How many heard me say that long time ago? Raise your hand. Quantos me ouviram dizer isto há muito tempo atrás? Levantem a mão. That's right. When the boy's big, stout and healthy, Isso mesmo, quando o jovem era grande, corpulento e saudável. he just must go. That's all. Ele simplesmente deve partir. É só isso. How? If I was a healer, I'd heal him. Como? Se eu fosse um curador, eu curaria. That's my own brother. Esse é o meu próprio irmão. But when God has said, God will keep his word. Mas quando Deus diz, Deus cumpre sua palavra. And that's the reason I know what thus saith the Lord. E é por essa razão que sei de que assim diz o Senhor. I'll die by it, for it's God's word and he will keep it. Eu morrerei por isso, pois ela é a palavra de Deus e ele a cumprirá. He's provided a way, and I'm glad to accept it tonight, the Lord Jesus Christ. Ele proveu um caminho e estou feliz em aceitá-lo. Esta noite, o Senhor Jesus Cristo. Aren't you? Você não está? May his eternal blessings rest upon you. Que suas bênçãos eternas repousem sobre vocês. Again I say, God's provided sacrifice tonight, the way of escape is through Jesus Christ. E novamente eu digo, o sacrifício provido por Deus esta noite, o caminho de escape é através de Jesus Cristo. Then Jesus Christ provided a church for the unbelievers, that they could come in and see the manifestation of his resurrection and know beyond a shadow of doubt that he rose from the dead. Quando Jesus Cristo proveu uma igreja para os incrédulos, para que eles pudessem entrar e ver a manifestação da sua ressurreição e saber, sem sombra de dúvida, que ele ressuscitou dos mortos. Jesus rose from the dead, making a provided way for whosoever will might look and live. Jesus ressuscitou dos mortos, provendo um caminho para qualquer um que quisesse olhar e viver. But if you refuse to look, how can you do anything but die? Mas se você se recusa a olhar, o que pode fazer a não ser morrer? Jesus said, if you don't believe that I am he, you'll die in your sins. That's true. Jesus disse, se não crerdes que sou ele, morrereis em vossos delitos. Isso é verdade. Friends, I've always tried to keep a balance of the road. Amigos, eu sempre tentei manter o equilíbrio do caminho. You get way off on formalism, just as formal and ritualistic as it can be, people grab for that lot. Se você vai para o formalismo, sendo mais formal, ritualista possível, o povo agarra-se a essa parte.
Then if you don't watch, you'll get plumb off over on the other side and be just as fanatic as you can be. Então, se você não vigiar, você segue direto para o outro lado e torna-se o mais fanático possível. But there's a middle of the road where the true, sound, sane gospel is preached, and God moves in there vindicating the truth. Mas existe o centro, o do caminho, onde o evangelho verdadeiro, saudio, saudável é pregado e Deus move aí vindicando a verdade. Straight is the gate and narrow is the way, but few there'll be that find it. Estreita é a porta e apertado o caminho, porém são poucos os que o encontram. All right. Pois bem, To you, little group of people here tonight, seated here, may God's love overshadow you tonight. para vocês, pequeno grupo de pessoas aqui esta noite, sentadas aqui, que o amor de Deus os cubra esta noite. And especially the sick, needy, I pray that they will not be one of you, but what will go home well. E especialmente os enfermos, necessitados. É minha oração que não haja nenhum de vocês que não vá para casa saudável. If I could do anything about it, I'd gladly do it, but I can't do it. Se eu pudesse fazer alguma coisa quanto a isso, com todo prazer eu faria, mas não posso. The only thing that I can do is represent Him to you in a way of a divine gift. A única coisa que posso fazer é representá-lo a vocês na forma de dom divino. Now, if I speak the truth that God provided a sacrifice, and that sacrifice, Jehovah Jireh, was Jesus Christ. Agora, se eu falo a verdade, que Deus proveu um sacrifício, e aquele sacrifício, Jeová Jiré, era Cristo. And all of the 7 compound redemptive names laid in Jesus Christ. E todos os 7 nomes compostos de redenção encontravam-se em Jesus Cristo. Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Jehovah Rapha, the Lord who heals our diseases. Jeová Rafa, o Senhor que cura vossas enfermidades. Jehovah the banner, E Jeová a bandeira. and all the other 7 compound names was all in Christ Jesus. E todos os outros 7 nomes compostos estavam todos em Jesus Cristo. And there's where all the types and the shadows of the Old Testament all come and met in Jesus Christ. E aí está onde todos os tipos e sombras do Antigo Testamento, todos vieram se encontravam em Jesus Cristo. He paid the supreme price, ascended on high, and sent back the Holy Ghost tonight, which is God's provided way of your escape. Ele pagou o preço supremo, subiu ao alto e enviou de volta o Espírito Santo esta noite, o qual é o caminho provido por Deus para seu escape. We had time to go in it. Tivéssemos tempo para entrar nisso. I can see the wise men packing up their camels right quick. Eu posso ver os magos carregando seus camelos rapidamente. Where are you going, honey? Says the wife. Para onde você vai, querido? Diz a esposa. I'm going to see the young king that's born way in Palestine. Vou ver o jovem rei que nasceu na Palestina. Well, you didn't even take your compass. Bem, você nem pegou a sua bússola. He said, I don't need any compass. Ele disse, não preciso de nenhuma bússola. How are you going through the deserts and valleys and hills without a compass? Como atravessar os desertos e vales e colinas sem uma bússola? He pointed up to the star and said, I'm going God's provided way. Ele apontou para a estrela, disse, eu vou pelo caminho provido por Deus. The star led him right straight to Jesus. A estrela o dirigiu diretamente a Jesus. And listen, before we close, E ouçam, antes de concluirmos, God has a provided way here tonight. Not through church, not through theology, Deus tem um caminho provido aqui esta noite, não através da igreja, não através de teologia, but through the Holy Spirit will lead you to God's provided way of your sanctification,
mas através do Espírito Santo guiará você para o caminho provido por Deus da sua santificação. The healing of your body, the baptism of the Holy Spirit, the joy, peace, and everything you have need of. Da cura do seu corpo, do batismo do Espírito Santo, para a alegria, paz e tudo que você necessitar. Jesus Christ is God's provided sacrifice. Jesus Cristo é o sacrifício provido por Deus. And I say that He rose from the dead, ascended on high, sent back the Holy Ghost as God's provided way to lead the church. E eu digo que Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao alto, mandou de volta o Espírito Santo como caminho provido por Deus para dirigir a igreja. He said He will not speak of Himself, but He'll testify of me, Jesus said. Ele disse, Ele não falará de si mesmo, porém Ele testificará de mim. Jesus disse, And when He comes, He'll bring these things to your memories and will show you things to come. e quando Ele vier, Ele vos fará lembrar destas coisas e vos mostrará as coisas que virão. For the things that I do, shall you do also. Pois as coisas que eu faço também as fareis. The world won't see it, but you'll see it. O mundo não as verá, mas vós as vereis. I'll be with you, even in you, to the end of the age. Estarei convosco mesmo em vós até o fim da era. Here at Louisville, my last message to you Ouça isto, Louisville, minha última mensagem para você. God's provided sacrifice is Jesus Christ, the resurrected one here, empowering the church by the Holy Ghost. O sacrifício provido por Deus é Jesus Cristo, o ressurreto aqui, colocando poder na igreja através do Espírito Santo. This is the light. Esta é a luz. Walk ye in it. Find rest to your soul, healing of your diseases. Andem nela, encontre descanso para a sua alma e cura das suas enfermidades. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, oh God, when day Pai Celestial, ó Deus, quando o dia way down deep in my soul I wonder, as I'm made to wonder, seeing this great beautiful nation of America and seeing those big bombs out there being laid up across the sea. lá no fundo da minha alma, eu queria saber como se me faz querer saber ao ver esta grande, bonita nação da América e vendo estas grandes bombas lá sendo colocadas do outro lado do mar. Wicked, ungodly man, denying God, denying the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. Homens iníquos e ímpios, negando a Deus, negando ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, With all the wickedness and mischievousness and divisiveness that Satan can push into their mind to destroy this world. Do just exactly like you said it would, burn it with heat. com toda iniquidade e maldade e projetos que Satanás pode empurrar dentro de suas mentes para destruir este mundo, fazer exatamente como tu disseste que faria, queimá-lo com ardor. And even the great scientists of the world saying that in 10 years there will be a total annihilation. No one left, nothing living on the earth, swept across by the hydrogen bomb. E até mesmo os grandes cientistas do mundo estão dizendo, dentro de 10 anos haverá uma aniquilação total, não sobrará ninguém, nada viverá sobre a terra, será arrasada pela bomba de hidrogênio. Oh God, men and women sitting here unprepared tonight. Ó Deus, homens e mulheres sentados aqui não preparados esta noite. You've been this week glorious to us. Tu tens sido esta semana
glorioso para conosco. We've sat in heavenly places in Christ Jesus. We thank you for these dear saints in Louisville. Nós nos sentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e te agradecemos por estes estimados santos em Louisville. God, may they go from this meeting with a voice of warning to all around. Deus, possam sair desta reunião como uma voz de advertência para todos os lados. Dear Heavenly Father, I pray that you'll send somebody in here with an old-fashioned revival that'll break down the walls around Louisville. Querido Pai Celestial, rogo que tu envies alguém aqui com um reavivamento antiquado, que rompa os muros ao redor de Louisville. Oh, do God. Ó, faze isso, Deus. May many loved ones be brought to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Que muitos amados possam ser trazidos ao conhecimento da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo.